Sérgio, obrigada por ter topado. A nossa série Panorama é essa série de conversas aí com jornalistas, ativistas, enfim, pessoal da pauta digital para a gente fechar um ano e começar um outro. Então, a nossa conversa aqui contigo é porque a gente entende aí que você tem liderado assim, esse debate da inteligência artificial generativa, principalmente, né, em jornalismo. O Núcleo foi, se não me engano, o primeiro veículo brasileiro que criou, né, criou diretrizes, né, para o uso da IA na redação. E eu queria começar exatamente por isso, assim, por essa iniciativa, que eu entendo que vocês, pelo menos pelo que eu li, pela minha interpretação, é um uso bem parcimonioso, é um uso que não substitui o repórter, não substitui a boa história, a apuração, enfim. Digamos, não posso falar isso, vai pegar mal aqui no vídeo, eu ia falar um estagiário, mas agora eu já falei. Mas aí, enfim, um uso parcimonioso, né? Um uso como um assistente mesmo, e não como o trabalho principal da feitura do jornalismo. Queria saber, vocês já estão usando IA generativa no dia a dia? Como que tem sido isso? Tem sido mais um risco, um benefício? Qual que é a tua avaliação? Olha, a inteligência artificial não tem jeito de fugir muito mais dela agora, né? Isso vale especialmente para os jornalistas, porque o objetivo dos novos modelos de linguagem que saiu é realmente criar conteúdo, né? E isso entra especificamente na área do jornalista. Então, os jornalistas não têm mais nem o luxo de ignorar que isso existe, que isso está por aí. Então, no núcleo a gente não está vendo como um risco e não está vendo como uma obrigação, a gente está vendo como uma oportunidade. Então, quando a gente lançou nossa política de uso de inteligência artificial, a gente pensou justamente como é que a gente faz um uso responsável desse tipo de tecnologia, como é que a gente aplica isso para o nosso cotidiano, porque é muito útil, a gente tem usado bastante. Então, desenvolvemos o nosso próprio chatbot baseado no nosso conteúdo, né, em um modelo de linguagem pago, né, que tem aí. E, enfim, eu vejo como é inescapável que os jornalistas utilizem isso. Então, claro, a gente tem que pensar nos riscos, a gente tem que pensar nos ganhos, mas principalmente a gente tem que pensar na inevitabilidade de que a gente vai ter que usar isso daí e fazer o melhor uso disso e promover melhores práticas de uso para isso, né? Então, é muito importante que os jornalistas tenham isso em mente antes de falar, ah, não, a gente não pode, que isso vai roubar emprego, vai roubar oportunidades, que vai piorar conteúdo. Tem potencial de fazer tudo isso, mas tem potencial também de ajudar em edição, que é uma coisa que a gente usa muito, né? Como os modelos de linguagem eles são treinados com muitos dados, então eles não têm, ou quase não têm, pelo menos eu nunca vi, erro de ortografia, entendeu? Então, às vezes, está editando um texto longo, sempre sai erro. Isso aí, você pode ser o melhor editor, sempre vai sair erro. Você pode pegar a melhor revista, vai ter algum errinho ali. Mas a inteligência artificial não deixa isso escapar muitas vezes. Então, a gente usa para checagem de ortografia, né? Acha o erro aqui, o erro ortográfico aqui. De vez em quando não tem, né? Uns textos mais curtos e tal, mas em geral a gente pega e serve muito para isso também. Então, a gente tem que pensar que essa é uma oportunidade que está surgindo para os jornalistas e fazer o bom uso dela ajuda a mitigar diversos riscos. Isso. Sérgio, é um prazer estar aqui conversando com você, falando sobre IA e jornalismo, né? E o Núcleo também lançou a própria política de uso de IA, né? Eu queria perguntar justamente para você esses desafios dessas redações nesse mundo com a IA presente. Quais são as responsabilidades que a redação ela vai ter com essa IA e também os próprios jornalistas, né? Pensando muito também com essa explosão das deepfakes, das imagens sintéticas, aquele casaco do Papa que pegou jornalista, se não me engano, da Vogue, que chegou a publicar como notícia real, né? Como é que você vê, né, com a tua opinião e avaliação dessa responsabilidade da redação e do jornalista nesse contexto? Eu acho que a redação que não tem uma política aberta e pública de uso de inteligência artificial está ficando para trás. Algumas organizações já publicaram, não vou mencionar nomes aqui, né, porque não vale a pena, mas quem não tem isso abertamente, como é que você está usando a inteligência artificial? Como é que você está
promovendo esse uso para fora e para dentro. Isso é muito, muito importante, né? Então, quem não tem essa política de uso de inteligência artificial corre o risco de ficar para trás e até mesmo sofrer algumas consequências em relação a isso, né? Se você usar, por acaso, uma inteligência artificial em algum conteúdo e não for claro em relação a isso, não fizer disclaimers, não deixar claro para o leitor, você corre o risco disso ter um efeito na sua credibilidade também. Isso aconteceu algumas vezes nos Estados Unidos, né? Tem o caso da Sports Illustrated, tem o caso do CNET, tem alguns casos nos Estados Unidos que utilizaram ferramentas generativas de inteligência artificial e não deu tão certo, né? Descobriram e isso pegou mal para a credibilidade do veículo. Então, por isso que é importante. E outro ponto isso vocês vão saber, eu não sou um especialista em desinformação e, honestamente eu nem quero ser, eu acho é muito trabalho, é muito difícil. Mas com certeza isso tem implicações para a desinformação, né? Você mencionou o caso aí da jaqueta do Papa e tal. Então isso prova que o jornalista tem que ser ainda mais cuidadoso, né? Se já tinha que ser antes, né? Tem que continuar sendo ainda mais, sempre desconfiar das coisas e checar com fontes primárias. Isso é o básico, né? Mas o básico do jornalismo continua sendo mais sério e mais necessário agora, né? Sob o risco de publicar coisas desinformativas. Tem uma coisa que ninguém está falando, né? Que é muito importante, é como a inteligência artificial está sendo usada em aliança com SEO e práticas de monetização de conteúdo a partir da plataforma do Google, né? Isso está corroendo a internet agora. Não tem a ver nem com desinformação mais, tem a ver com simplesmente conteúdo sendo cuspido para bater nos critérios de Search Engine Optimization lá do Google e começar a monetizar isso daí, né? Então, a qualidade do conteúdo vai cair muito, vai ter muito spam, a internet vai virar um spam se a gente deixar. Então, isso não sei se é problema tanto dos jornalistas, né? Acaba sendo, né? Mas é mais problema das plataformas que habilitam esse tipo de modelo de negócios para outras organizações, né? Ou para pessoas que só querem explorar isso e não produzir conteúdo verificável, né? Aí, já que você está puxando esse assunto, que modelo que você acha que seria mais adequado para a regulação das plataformas? Você acha que o que a gente tem parado, né, começou a tramitar, mas parou lá no Congresso, é bom, é ruim? Incluindo também não só o 2630, mas o 2370, né, que é o projeto que acabou aglutinando tanto proteção, direitos autorais, né, como remuneração do jornalismo. Esses dois projetos, eles não encampam tanto inteligência artificial especificamente, né? Obviamente, por serem plataformas grandes, eles vão acabar pegando alguns pontos ali de algumas grandes empresas e plataformas de inteligência artificial, mas eu acho que essa regulação vai ser um bom primeiro passo para a gente começar a falar de regulação de plataformas de inteligência artificial, como está sendo feito nos Estados Unidos, né? Mas nos Estados Unidos lá também as coisas não andam, é muito parecido com o que está acontecendo aqui, né? Essa divisão partidária, essas coisas estão ficando no caminho do desenvolvimento e na implementação de regulações. Agora, se é bom ou ruim, isso aí vai ter que ser um debate público, né? Que não cabe só a mim explicar ou advogar por um lado aí, né? Mas, obviamente, pareceu um consenso de que isso precisa ser regulado e essa regulação precisa sair logo. E o 2630 e o 2370, né, que é o PL das fake news, o 2630, e o PL dos direitos autorais da remuneração do jornalismo, né, então o 2370, eles precisam avançar. Eu acho que a questão de direitos autorais é outro ramo aí da questão de inteligência artificial, que eu não vou nem especular como é que seria isso. É um debate muito complexo, né? Eu vou ficar mais no debate sobre o uso seguro e o uso adequado disso dentro do jornalismo, né? Sérgio, e também puxando essa questão das plataformas, né, a gente vê também nesse último semestre diversos veículos
bloqueando o acesso do ChatGPT para o próprio conteúdo. Queria saber um pouco da tua opinião sobre o uso de informações jornalísticas, né, desse trabalho jornalístico como treinamento dessas IA generativas. Você acha que é interessante, né? Justamente porque você vê aí outras empresas tentando negociar algum certo tipo de remuneração para elas a partir disso. Qual a tua opinião sobre esses usos dos dados jornalísticos como matéria de treinamento para essas inteligências? Assim, eu prefiro não adentrar muito no que eu acho sobre isso ou não, porque é muito espinhoso, né? Por um lado, muitas dessas informações estão públicas, por outro lado, muito desse material não é protegido por direitos autorais, então ele está sendo usado para treinar. Então é uma questão muito particular e que a gente nunca passou por isso antes na história da computação, da informática ou de inteligência artificial, qualquer coisa, né? Nessa escala não tem, né? É muito fácil se eu pegar uma matéria dos informantes, se for protegido por direito autoral, copiar no meu site, isso é muito claro uma violação, né? Mas se eu usar isso para treinar, para usar, isso também isso vai ser definido pelos tribunais, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, nos próximos 5 anos, assim. Mas nesse momento agora é difícil. Obviamente, as organizações jornalísticas querem receber recursos por isso. Obviamente, elas gastaram dinheiro para produzir aquele conteúdo, né? Eu certamente no núcleo também gostaria de ser remunerado por esse tipo de conteúdo, mas você vê que muitas organizações nem falam de onde vieram os dados por causa disso, né? Então, tem a questão de rede social também, porque se você publica na rede social, o conteúdo é do usuário que publicou, ou é da plataforma, ou é compartilhado, e aí vem um terceiro e pega isso aí para treinar. É muito complexo. Isso vai ter que ser definido judicialmente nos próximos anos aí, né? Eu acho que como essas empresas de tecnologia estão ganhando muito dinheiro, o OpenAI está levantando muitos recursos, tem 100 milhões de usuários por mês, negócio cabuloso, de gigante. Eventualmente eles vão acabar pagando, pelo menos para os maiores publishers ou para organizações que se unirem, né, para receber, mas vai demorar um pouco para a gente saber o resultado final disso daí, né? Eu não consigo nem especular, né? Se eu der minha opinião aqui, é capaz de daqui 5 dias eu mudar, entendeu? Então é melhor a gente manter no campo do que já está acontecendo agora e ficar de olho no que vai vir. Boa. Sérgio, uma história que não estava na previsão, mas entrou aí essa decisão do STF sobre a responsabilidade, né, dos veículos por entrevistas quando há acusações, enfim, em relação a crimes. Isso está gerando um bafafá aí, né? Vai ter mais judicialização, assédios judiciais para jornalistas, compromete ou não compromete, né, a liberdade de imprensa? Tem gente entendendo que protege, que cria um critério. O que você pensa sobre essa decisão, essa... Assim, toda decisão que pode aumentar o assédio judicial contra jornalistas e contra o jornalismo, para mim eu vejo de forma negativa. Obviamente que as coisas também são conversadas e construídas e os jornalistas eles precisam ficar de olho, né, nas responsabilidades que eles têm, né? Mas dito isso, eu acho que essa decisão lá abre precedente para que haja muito assédio judicial, né? Quando atores, principalmente atores importantes da política e do judiciário, que têm poder, né? Querem silenciar algum jornalista, né? Então, claro, não- o padrão jornalístico ele tem que ser mantido. Então, se eu for entrevistar a Ana e o Matheus e elas falaram e vocês falarem assim, ah, mas o Sérgio é um criminoso, ele matou 15 pessoas semana passada, entendeu? Isso, o que é claro, uma mentira. Mas se você entrevistar uma pessoa que falar isso de mim, né? Vocês podem publicar sem checar e tal. Obviamente vai da sua credibilidade e do seu julgamento jornalístico de falar, não, esse cara está fazendo uma acusação contra o Sérgio e eu vou publicar. Mas fala, pô, mas é mentira, então eu não vou publicar. Então entra nesse campo de que é uma decisão editorial ali.
E, eventualmente, a pessoa pode sofrer a consequência jurídica de fazer isso, né? Isso, o jornalista também, ele não está isento de ser é, 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 processado, né, por alguma coisa que ele publique, né? Obviamente não se trata disso, mas se trata dos juízes interpretarem quando isso principalmente na primeira instância, né? Quando isso é válido ou não. Mas não é essa decisão do STF que vai ajudar os juízes a decidir. Muito pelo contrário, vai abrir precedentes para que os juízes decidam contra o jornalista. Até possivelmente quando houver quando não houver motivo para isso, né? Então, é um negócio que eu levo com muita parcimônia, né, para emitir opiniões e tal, porque eu sei que é muito mais complexo de sou contra, sou a favor, né? Mas eu vejo negativamente essa decisão do STF, pelo menos do jeito que ela foi posta aí. Eu acho que já estamos num mundo que existe muito assédio judicial, a gente vê muitas organizações de jornalismo tendo que tirar conteúdo do ar para proteger interesses de pessoas importantes. Então, eu acho que isso só tende a piorar, assim. Se o nosso sistema judiciário não permitisse tanto assédio judicial, talvez essa discussão pudesse estar sendo feita de forma diferente. Perfeito, Sérgio. E próximo ano a gente vai ter eleições, né, aqui no Brasil e também no mundo, mas principalmente no Brasil, quais são esses desafios de cobertura, né, dessas eleições específicas? A desinformação, por exemplo, também se diluirá com essas eleições mais espalhadas? E como é que o jornalista ele vai dar conta, né? Como o jornalismo, na verdade, pode dar conta dessas eleições mais espalhadas no Brasil próximo ano? Assim, o jornalista nunca deu conta de acabar com desinformação, né? Isso não tem como, né? É muito mais fácil produzir desinformação e espalhar desinformação do que é conter e descredibilizar essa desinformação. Isso é básico, né? Assim, é importante você fazer checagem, é importante você combater desinformação, mas é muito mais apelativo para o usuário ouvir uma coisa gritante, fulano é corrupto e aqui está a prova disso, sendo que é totalmente mentiroso, descontextualizado, né? Então, no ano que vem não vai ser diferente do que aconteceu nos outros anos. Agora tem a questão da inteligência artificial generativa. Eu acho que vai ter esse tipo de tecnologia vai ter um papel um pouco mais central no jeito que a desinformação se espalha. Mas o papel do jornalista continua o mesmo, de continuar produzindo bom conteúdo, né? Eu trabalhei com checagem de fatos, eu trabalhei nos fatos até 2018, e é um trabalho muito importante e tal, mas eu decidi que eu não queria mais trabalhar com desinformação diretamente, com checagem, porque é um trabalho muito árduo, e vocês sabem muito bem disso, né? E eu decidi concentrar em produzir o melhor conteúdo investigativo que eu podia, em vez de tentar falar, pô, esse cara que tá errado, né? Ou isso aqui é falso, né? Então, eu acho que. Mas tem espaço para tudo isso, eu acho que a checagem pode ser fortalecida também, porque a checagem também tem acesso a essas ferramentas, então vai também da criatividade, da inovação aí que a gente implementar no próximo ano. Você falou também dessa questão das IAs próximo ano, né, das eleições. É, Também estava aqui pensando justamente que isso poderia reforçar o papel do próprio jornalismo nesse momento, né? No momento em que qualquer conteúdo pode ser sintético, o jornalismo ganha como esse local de confiança nesse debate público. É difícil dizer, né? Assim, o jornalismo ele tem perdido audiência em geral, assim. Muitas pessoas estão indo para outras plataformas, redes sociais, plataformas de conteúdo, streaming, né? O jornalismo tem perdido um pouco da atenção das pessoas, pelo menos algumas pessoas que a gente quer atingir, né? Continua muito nichado em algumas camadas da população mais instruídas obviamente, isso abre espaço para que a desinformação chegue em lugares pouco atendidos pelo noticiário. Não sei como vai ser esse ano, talvez seja mais do mesmo, né? A gente vai ver desinformação, a gente vai ver polarização, a gente vai ver é, surpresas, provavelmente, em algumas eleições, mas, enfim, o jornalismo, principalmente o jornalismo independente, que né, a gente faz, está tá perdurando e está até prosperando
né? O que está caindo um pouco é o jornalismo grande, tradicional, legado, né? Que custa muito e às vezes comete os mesmos erros repetidamente, e isso tem prejudicado um pouco aí a confiança das pessoas no noticiário, né? Então, eu acho que, enfim, vai ser uma eleição muito importante, principalmente que vai ser a primeira com esses novos modelos de linguagem predominantes enquanto ferramentas de produção de conteúdo, mas também vai dar abertura para que a gente possa usar essas mesmas ferramentas para produzir coisas bacanas e desenvolver projetos que ajudem a democracia, né? Encerramos, Matheus. Eu acho que você falando sobre esse negócio da bolha, me veio uma pergunta que eu acho que é para você e para mim mesma. Como é que a gente fala com mais gente, né? Esse nosso modelo, né, independente, entre aspas, de jornalismo, no caso dos informantes, muito focado, o núcleo também tem um recorte, mas como que a gente fala com a multidão? Como que, né, para quem que vai ler jornalismo desses que a gente faz, desse tipo? Então, assim, eu divirjo um pouco disso. Eu tenho um sócio meu a gente diverge um pouco nisso, né? Eu sou a favor, assim, da gente abraçar o nosso nicho e a gente falar com pouca gente. E na esperança de que dessas poucas pessoas, algumas tenham voz suficiente para espalhar a mensagem, o que acontece ocasionalmente. Porque a gente não vai chegar para falar com as massas, não vamos chegar. A gente não tem escala para isso, a gente não tem dinheiro para isso. A CNN começou com muito dinheiro, não sei se ainda tem muito dinheiro, mas a CNN também teve essa mesma dificuldade. Isso demora anos para construir uma marca que muitas pessoas vão enxergar. Então, na minha opinião, isso, eu vou falar, desculpa pro meu sócio aí, o Alexandre, o Rico, mas se a gente diverge, né? Porque eu acho que a gente tem que abraçar o nosso nicho e às vezes achar campeões e campeãs nesses que vão conseguir ajudar a espalhar a mensagem para a gente chegar a mais gente. Principalmente as mensagens que mais importam, aquelas que podem ter mais impacto. Mas, em poucas palavras, não vamos conseguir falar com todo mundo, né? Só a Globo talvez consegue falar com todo mundo, mas a Globo tem novela, a Globo não tem só jornalismo, né? A Globo tem novela, a Globo tem filme, a Globo tem entretenimento e mesmo assim um monte de gente escolhe ignorar a mensagem, né? Então, se começa a ficar muito grande, falar com muita gente, muitas pessoas vão suspeitam de você e questionam, etc, né? Então, basta ver o que aconteceu com muitos jornalistas que começam a ganhar muitos seguidores, né? No começo, ó, esse cara é muito sério, e depois, não, esse cara é um picareta, sei lá o quê. Porque não é, isso aí são pessoas que começam a discordar e, e aí expor isso abertamente, né? Então é difícil. Eu gosto de falar com nichos porque é mais fácil de causar impacto e é mais fácil de ajudar a espalhar a mensagem a partir de pessoas que têm uma base maior de leitores ou seguidores que conseguem espalhar melhor a mensagem. Maravilha, Sérgio. Mais alguma pergunta, Matheus? Bem, tudo ok, Ana. E agradecer a participação do Também. Sérgio. Legal. Obrigado, Também. pessoal. Desculpa a confusão aí esse final de ano, foi uma loucura. Minha mulher foi viajar pro exterior agora, fiquei cuidando das cachorras, enfim, tá uma É doideira. Eu assim viajei mesmo, é pra assim mesmo. caramba. Esse final de ano tá particularmente maluco. É. Boa Até tive que sair de São sorte. Paulo, tava tão loucura que eu falei, eu não vou sair de São Paulo, porque aí eu não tenho pressão nenhuma pra fazer. Eu tô no meio do mato aqui, ó. Tô Ai, que cercado por delícia. mato Que aqui, ó. massa. Tem nada, a cidade fica a 30 quilômetros daqui. Dirão boas Então, matérias aí. mas eu falei, pô, aí eu não tenho que se preocupar com nada. Ninguém me chama pra tomar café, eu tô fora. E pagar conta em banco, tô fora também, se vira para pagar de outro jeito, etc. É isso. Beleza, tô doida para usar as ferramentas que vocês estão criando aí. Vamos ver se a gente conversa sobre isso. Vamos, Fazer vamos sim. coisas juntos aí, tá bom? Vamos sim. Beleza, Valeu, então. um beijão, um abraço. O João continua por aí também, não? Não, o João tá na secretaria, né? Sim, mas ele ainda, Não, enfim, não. não, né? Agora a sociedade civil organizada, governo, tudo bem separadinho, Sim. né? Valeu, Sérgio, um abração.
Valeu, Valeu, Sérgio. pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.